Bom, vamos lá, pessoal. Agora, voltando aqui, agora sim eu tô com a canetinha, vai ficar mais fácil de entender. Então, como eu estava falando para vocês, né? A gente tem aqui, na vagem com o fenótipo de inflada, né? Ela mais gordinha e mais cheinha. A gente tem, então, isso aqui vai ser um loco e esse daqui outro loco, certo? Um cromossomo vindo da mãe e o cromossomo vindo do pai, né? Como vocês veem aí, nesses locos aí que a gente tem em cada um dos cromossomos, a gente tem o alelo verdinho, né? E esse alelo verdinho, então, está representando a vagem inflada. Então, a gente tem o alelo inflado e outro alelo inflado, logo o fenótipo vai ser inflado, tá? Nesse segundo caso aqui, a gente tem o alelo azul, que está representando o alelo constrito. Então, a gente tem dois alelos azuis, ou seja, um alelo de constrito e outro alelo de constrito também. O fenótipo final vai ser constrito, tá? Aí, agora sim, vamos ver aqui esse terceiro caso que eu falei que eu ia explicar melhor, né? A gente tem, então, dois alelos diferentes. Então, a gente tem um verdinho e um azul. A gente tem um alelo de vagem inflada e um alelo de vagem constrita. Mas aí o fenótipo final aqui da vagem vai ser inflado. Então, como que isso acontece, né? Porque vocês podem pensar, poxa, a gente tem os dois aí. Como é que vai determinar qual que vai dar aí o fenótipo da vagem, né? Se ela vai ser inflada ou se ela vai ser constrita, né? Então, eu vou explicar para vocês a questão de dominância ou recessividade, que é uma coisa bem importante que geralmente cai bastante nas provas, tá? Já aqui. Então, o alelo dominante é aquele que pode se manifestar tanto em dose dupla quanto em dose simples, né? Então, só retornando aqui. A gente tem aqui, vou mudar de cor, a vagem inflada, ela tem aqui dois alelos inflados, né? E esse aqui, vagem constrita, dois alelos para constrito. E esse daqui é uma vagem inflada, não é? Só que tem um alelo inflado e um alelo constrito. Então, para a vagem inflada, para ela ser inflada, ela precisa ter pelo menos um dos alelos sendo inflados, né? Então, nesses dois casos aqui, né, a gente vai ter, então, que esse fenótipo de ser inflado vai se manifestar se esse alelo tiver em dose simples ou em dose dupla. Ou seja, o alelo referente a fenótipo de inflado vai ser o alelo dominante, tá? Então, o alelo dominante, só recapitulando aqui, é aquele que pode se manifestar tanto em dose dupla quanto em dose simples. Tranquilo? Já o que a gente chama de alelo recessivo, ele só se expressa em dose dupla. Então, é o que está acontecendo aqui, né? Esse daqui, o de vagem constrita, ele está em dose dupla aqui, e aqui ele está em dose simples. Só que o fenótipo é inflado, então ele não está se manifestando nesse terceiro caso, né? Então ele só se manifesta quando ele está em dose dupla. Isso é o chamado alelo recessivo, tá? O alelo que determina vagens infladas é dominante sobre o que determina vagens constritas, que é o alelo recessivo. Tranquilo isso? Habitualmente, os genes são representados por uma letra, que corresponde, em geral, à inicial do fenótipo recessivo, né? Então, o fenótipo recessivo aí, no caso, é o constrito, né? A gente tem inflado e constrito. Geralmente, então, a gente representa com base, esses alelos com base na característica recessiva, né? No alelo recessivo, que vai ser o constrito no caso. Então, no caso citado, a gente escolhe a letra C, né? Que é a inicial de constrita para representar essa característica, né? Então, a letra maiúscula indica o alelo dominante, que vai ser o Czão. E a letra minúscula, o alelo recessivo, que vai ser o Czinho. Tá? A relação de dominância pode ser expressa, então, por Czão maior que Czinho. Então, o alelo Czão, que aí, no caso, indica a vagem inflada, é dominante sobre o alelo Czinho, que indica a vagem constrita. Tá? Quando o indivíduo possui dois alelos iguais, Czão ou Czinho, ele é chamado de homozigoto. O indivíduo do genótipo Czão é homozigoto dominante. E o indivíduo que tem o genótipo Czinho é o homozigoto recessivo. Tá? O genótipo Czinho corresponde ao indivíduo que a gente chama de heterozigoto, ou também híbrido, né? Então, é bem importante que vocês entendam isso, vocês consigam contextualizar. Sempre que vocês virem, né, negócio de Czinho, Azinho, vocês
se perguntar o que é esse diacho desse azão azinho que eu não consigo entender. Azão azinho está sendo referente aos cromossomos, tá? Aos alelos que estão presentes em cada cromossomo, certo? Então, a gente tem sempre os cromossomos impares. Um vem da mãe e um vem do pai. Então, por isso que tem duas letras, né? Aí, dentro dessas duas possibilidades de letra, a gente vai ter os alelos possíveis. Nesse caso aí, é Czão ou Czinho, tá? Então, na primeira letra, ela pode ser Czão, Czinho, e na segunda letra, ela pode também ser ou Czão ou Czinho. E a combinação desses dois tipos de alelos vai formar o fenótipo aí no caso da vagem, né? Então, se for Czão, Czão, é dominante. Vai ser, então, a vagem inchada, né? Inflada. Se for Czão, Czinho, o Czão é dominante sobre o Czinho. Então, ele vai expressar o fenótipo inflado novamente. Se for Czinho, Czinho, né, é recessivo. E aí, então, no caso, vai ser a vagem constrita. Tranquilo isso? E aí, disso, então, a gente deriva a primeira lei de Mendel, né, que é super importante para a genética, né? Então, o Mendel é o chamado pai da genética, tá? Ele era um monge, né? Então, um monge chamado Gregor Mendel, nascido em 1822 e falecido em 1884, estudou as variações em plantas, né? Particularmente das ervilhas de jardim, né? Que é a Pisum sativum, controlando os resultados dos cruzamentos. Então, por que o Mendel foi tão importante? Porque, basicamente, ele deu origem a todos os estudos que a gente tem em genética atualmente, né? Então, a gente consegue entender as relações genéticas hereditárias que a gente entende melhor hoje por conta dele, né? Por conta dos estudos do Mendel, tá? E como que ele começou a fazer esses estudos? Utilizando um modelo um pouco mais simples, que era o modelo das ervilhas, né? Imagina se o Mendel tentasse estudar diretamente genética com os seres humanos. Primeiro que ele não ia poder fazer os cruzamentos entre os seres humanos para poder ver o que tinha de resultado, né? E segundo, que tem muitas variações dentro da espécie humana. Então, como é que ele ia conseguir fazer um estudo sistemático, né? Um estudo bem certinho? Ele não ia conseguir. Então, ele pegou um modelo um pouco mais simples, que é o caso das ervilhas, e passou a estudá-las, especialmente pelo que eu falei. Ele pode pegar essas ervilhas e fazer cruzamentos entre elas para ver os resultados e aí, então, tentar inferir o que estava acontecendo, né? Então, o que o Mendel fez, basicamente? Ele começou removendo parte do sistema reprodutor masculino de algumas flores, né? E aí, com isso, o Mendel impedia que essas flores se autofecundassem, né? Quando a gente for ver nas aulas de plantas, tem toda essa questão de sistema reprodutor das plantinhas e tal, vocês vão entender um pouco melhor. Mas aí, no caso, então, algumas plantas possuem sistema reprodutor feminino e masculino. Então, elas conseguem se autofecundar, né? No caso, então, o que o Mendel fez para que essas plantas não se autofecundassem? Ele removeu o sistema reprodutor masculino, né, das flores. E aí, então, ele podia só fazer o cruzamento de uma flor com outra flor diferente. Não tinha autofecundação, certo? Aí, depois, então, com um pincel, ele retirava o pólen de uma flor e transferia para o sistema reprodutor feminino da outra flor. Então, o pólen aí está inserido no sistema reprodutor masculino, ele pegava esse pólen, fecundava, né, a flor lá, o sistema reprodutor feminino da outra flor. Então, ele estava fazendo um cruzamento aí, né? Em seguida, então, ele cobria as flores para evitar fecundação cruzada. Então, ele fez artificialmente, ele pegou o pólen de uma e colocou na outra. Então, ele não seria interessante que, por conta do vento, mais pólen voasse de uma para outra e tivesse cruzamentos que ele não estava esperando. Então, ele fazia esse cruzamento lá com o pincel e cobria as flores para que não tivesse mais nenhum cruzamento diferente do que ele estava fazendo, tá? E não interferisse, né, os resultados dos cruzamentos que ele queria. Então, ele tinha o controle completo ali sobre o experimento que ele estava fazendo. Aí, então, Mendel iniciou seus trabalhos obtendo linhagens puras, isto é, plantas que, por autofecundação, só originavam descendentes iguais a elas mesmas, em relação a determinadas características, né? Então, seria basicamente, se a gente for pegar o caso lá da vagem que eu estava falando até agora, né? Basicamente, a planta pura seria o quê? Czão, Czão, que é vagem inflada, e Czinho, Czinho, que é vagem constrita, né? Então, isso é puro. Eles não têm características intermediárias, né? Então, o Mendel pegou
as flores aí dessas ervilhas e foi fazendo autofecundações nelas para que elas ficassem puras, né? Que elas tivessem só características homozigotas dominantes e homozigotas recessivas, tá? E aí, então, depois disso, né, ele foi fazer os cruzamentos, tá? Então, depois disso, ele passou a efetuar a fecundação cruzada entre as plantas de linhagens puras, que diferiram em apenas uma característica, como a altura das plantas ou a cor das sementes, chamando de híbridos os descendentes desses cruzamentos, tá? Então, aquilo que eu tinha falado, né? Heterozigoto ou híbrido, né? Que tem as características misturadas. Então, os puros são os homozigotos, tanto dominante quanto recessivo. E os híbridos são os heterozigotos, né? Que tem a mistura das duas características aí, dos dois alelos diferentes, tá? E aí ele foi analisar cada característica separadamente, né? Porque é muito mais fácil você analisar uma característica só do que várias ao mesmo tempo. Então, uma hora ele estava analisando a altura dessas plantas, outra hora ele estava analisando a cor das sementes, tá? Então, uma coisa de cada vez. Quando em um cruzamento analisa-se a descendência apenas de uma característica, como a cor das flores ou a forma das sementes, a gente fala de monohibridismo, tá? Então, esse também é um conceito importante aí. Monohibridismo, você está analisando uma característica só. Então, se eu falar para vocês a cor da semente da ervilha, se é amarela ou se é verde, é isso que eu estou analisando, ponto. Então, isso daí é chamado de monohibridismo, tá? Se eu analisasse duas, então, estou vendo a cor da semente e se o aspecto dela, se ela é lisa ou rugosa. Então, a cor amarela ou verde e se ela é lisa ou rugosa. Estou vendo duas características diferentes aí, né? Então, a cor e a rugosidade. Aí a gente tem dihibridismo, tá? Então, vendo uma característica só, monohibridismo. A geração inicial, constituída por indivíduos puros e características distintas. Então, por exemplo, plantas de flores púrpura e plantas de flores brancas, por exemplo, é chamada de geração parental, ou geração P, né? Quando a gente for fazer todo aquele estudo dos cruzamentos, tal, vocês vão ver que sempre que a gente começa um cruzamento ali, e se a gente inicia com gerações que são puras, né? Então, indivíduos puros ali, então, no caso da vagem ali, a gente tinha Czão, Czão e Czinho, Czinho, isso daí é a geração parental, tá? Então, a gente tem, aí no caso, né, que ele está dando um exemplo, plantas de flores púrpura. Então, a planta de flor púrpura, ela tem o genótipo lá referente à flor púrpura, que vai ser puro ali, né? Então, homozigoto dominante ou recessivo, enfim, um homozigoto. Na flor branca, a mesma coisa, vai ser homozigoto também, tá? Então, quando a gente cruza um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, a gente tem a geração parental, que é a primeirinha ali, a inicial, a geração P. Quando a gente cruza elas, então, a gente vai ter a primeira geração, né, dos descendentes desse cruzamento, né? Essa geração dos descendentes desse cruzamento é chamada de primeira geração filial ou geração F1, tá? Aí, depois a gente pegar esses indivíduos da geração F1 e autofecundar eles, né? Então, cruzar só entre os próprios da F1, a gente tem, então, a segunda geração filial, que é chamada de geração F2, tá? Daqui a pouco eu explico com a imagem, eu vou só tomar uma aguinha e já volto.